E existe duas funções que são fundamentais para o nosso desenvolvimento. Uma é a função materna e outra é a função paterna. Tanto a função materna como a função paterna pode ser exercido por qualquer pessoa de qualquer sexo, tá? Então, a função materna, de uma forma bem simples, é óbvio, num curso de formação você vai saber isso de uma forma profunda, mas de uma forma simples são os cuidados que a gente tem que ter ali, tá? E aqui, a função paterna, a manutenção, a educação, coisas que você vai gerar ali o compromisso de zelar pela segurança e proteção daquele ser. E a mãe é o carinho, o afeto, o alimento, é o outro caminho. Então, função paterna e função materna. Cada um desses dois indivíduos, né, sejam dois pais, duas mães ou um casal hétero, não importa, eles exercem em vários momentos essa função. Quando um pai, né, que está exercendo, está com a criança no colo, está dando a mamadeira para ele ali no colo, ele está exercendo nesse momento uma função materna. Quando a mãe sai para trabalhar e ela tem que trazer, né, dinheiro para dentro de casa também, para colaborar junto com a família, para aumentar a renda familiar, para trazer segurança para essa família, essa mãe está fazendo uma função paterna, tá? Então, de uma forma bem simples para você entender os dois aspectos. E essa criança, ela vai passar agora pelo autodesenvolvimento e pelo desenvolvimento dela através do reconhecimento do grupo familiar. Então, além daqueles que fazem função materna e paterna, existe também aquilo que a gente chama na psicanálise de grupo familiar. São aqueles que exercem influências de diversas formas para cada um de nós. Quem é o grupo familiar? Meus irmãos, os pais, tios, avós, vizinhos, o padre, o pastor da igreja, pessoal da rua, vizinhos, então todas aquelas pessoas que fazem parte do meu convívio e que de alguma forma eu interajo com essas pessoas. Tudo bem? O nosso grupo familiar ele vai se alternando à medida que a gente vai crescendo e conhecendo gente. Quando você vai para a escola, aumenta a quantidade do grupo familiar, porque agora você tem os amigos da escola. Por que a gente chama grupo familiar? Porque são pessoas familiares. Não é família no sentido da família, do pai, da mãe, da avó, do tio, não. São pessoas, sabe quando você fala assim, aquela pessoa é familiar para mim. Eu acho que ele é bem familiar. Essa é que você reconhece essa pessoa como parte do teu grupo familiar, independente de uma questão biológica. Tudo bem? Então, ela faz parte do seu grupo. E você, do 0 aos 7 anos, quando você nasce, você vem com aquele HD básico, né? Com os programinhas já instalados ali, que vem dos nossos antepassados, e algumas influências que você já começou a perceber desde o útero. Agostinho, fala mais disso, então. Num curso de formação em psicanálise, a gente fala profundamente dessa questão. Aqui a gente não consegue ser profundo, mas lá no útero você já começa a receber influências do meio externo, principalmente da mãe biológica, tá? Que você já vai receber muita influência, seja boa ou ruim, não importa, você recebe. Caramba, se minha mãe não me queria... Não, mas existe um mecanismo de proteção também do ego. Então fica tranquilo. Você vai carregar um vazio se a mãe rejeitou, isso vai ter. Mas você consegue se desenvolver e superar tudo isso, tá? Então existe tratamento para isso. Seguindo, então imagina a seguinte situação, tá? Você é uma criança pequenina, tá? Acabou de nascer. Mas a nossa infância, ela eu vou fazer uma metáfora, né? Ela funciona como a escola. Sabe o corredor da escola? No corredor da escola tem várias salas de aula, não tem? Várias portas, ok? Então imagina que cada porta tem uma plaquinha. Nessa plaquinha está assim, vida familiar. Na outra plaquinha está vida financeira. Na outra plaquinha está vida espiritual. Na outra, vida, saúde física. Na outra, e assim, cada sala tem uma placa. E você é a criança do corredor.
porque em cada sala de aula vão entrar diversos professores. Então, você senta na sala de aula sobre a vida financeira. E você é só aquela criança pequenininha, sabe? Que você está sentadinho aqui na carteirinha e você fica esperando entrar os professores da sua vida. Quem são os professores da sua vida? São as pessoas do grupo familiar que exercem uma influência sobre você. E aí entra teu pai. E teu pai vai lá na lousa e escreve: pobre quando nasce, pobre morre pobre. Você entendeu, filho? Você entendeu, filha? E o que você é? Filha de pobre. Então você já sabe o teu destino. E sai. E aí você está sentadinho na carteira e faz: nossa. E você recebe aquilo com uma força muito grande, porque veio do teu pai aquilo. E aí entra o padre da paróquia lá, que você é criança, que você participa, esse padre escreve lá: é mais fácil o camelo passar pelo buraco da agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Você entendeu? Seja pobre, que você vai para o céu. E você está sentado e fala: nossa, então é isso. E você recebeu aquilo de quem? Do padre. Que o teu pai tem medo do padre, que a rua tem medo, o povo tem medo daquele padre. Respeita aquele padre, sei lá como é que é o sentimento, mas você sabe que ele era uma pessoa importante. Então, você começa a gravar as informações a respeito do dinheiro. Dinheiro não nasce em árvore, alguém escreveu lá. Dinheiro tem que trabalhar feito um maluco para poder ter dinheiro. E aí você sai daquela sala carregada das informações sobre a sua vida financeira, porque você vai usar isso pelo futuro da sua vida, e você ficou ali pelo menos 7 anos recebendo essas informações. E aí você entra na sala do profissional, e lá na sala do profissional, o teu pai escreve lá: você tem que acordar cedo para poder ganhar dinheiro. E mesmo assim trabalha igual um camelo e não ganha nada. E aí você lê aquilo, e aí teu pai ainda fala: isso é trabalhar. E aí você fala: mano, o que eu vou trabalhar? Se não trabalha feito um camelo e não ganha nada, então não vou trabalhar. Então, você começa a receber essas influências dessas pessoas do grupo familiar, sendo que a figura do pai e a figura da mãe, elas são muito mais fortes do que qualquer outra que pode entrar dentro daquela sala. Porque, além de tudo, eles estão cuidando de você o tempo todo. E a relação, né, parental, né, pai, mãe, é algo muito intenso e muito forte, tanto energeticamente como emocionalmente falando. Então, a influência da figura dos pais, ela é muito forte, até calado. O pai não precisa dizer nada, que você já sabe que o bicho pegou. A mãe não precisa falar nada, que você já sabe que ela está mal, que ela está triste pelo que você fez. E você começa... E aí, aqueles 0 aos 7 anos, aquele período da sua infância, é marcado por toda essa influência do meio, e você aceita tudo como verdade ou não. Você cresce. E aí, com 25 anos, você está no mercado de trabalho. Vamos falar agora 25, porque há pouco tempo atrás era com 14, 15. Hoje, né, a maioria se forma e vai para o mercado de trabalho. E essa figura paterna, essa figura materna, ela começa a gritar dentro de você. Quando eu falo pai, mãe, eu estou falando da figura, tá? De quem cuidou de você, não necessariamente os biológicos. Então, essa energia, esse amor que eles nos colocam, são de uma influência muito maior do que até mesmo dos pais biológicos. Às vezes, a função materna e a função paterna foi exercida pelo avô e pela avó de uma forma muito mais intensa do que o pai e a mãe biológicos, que tinham que trabalhar para poder sustentar a família, e você ficava lá com seu avô, com sua avó. Então, a influência deles foi maior do que a dos seus pais. Então, eu não estou falando de pai e mãe, tá? Eu estou falando da função materna e a função paterna, o quanto elas nos influenciam. E tio faz função paterna, tio também faz função materna, tia. Então, todas essas pessoas que, de alguma forma,
exerceram essas funções para você, elas tiveram uma importância e uma relevância muito grande na sua percepção e na sua identificação. Quando você vai para um curso de psicanálise, você ouve muito essas palavrinhas: percepção, identificação, transferência, coisas que você vai carregando ao longo da vida. Tudo bem?